Salmo de número 103. Glória a Deus. Tem alguém aqui chamado Eutico? Eutico. Tem alguém aí? Não? Nem o Eutico? Irmãos, Eutico foi um jovem que Atos dos Apóstolos fala sobre ele. E a história de Eutico é engraçada porque a Bíblia diz que Paulo pregava e Eutico ele estava sentado numa janela. Olha que lugar esquisito para sentar. Mas ele estava sentado numa janela de um prédio de 3 andares. E o Eutico, diz a Bíblia, que ele dormiu durante a pregação de Paulo. E ele caiu do 3º andar e morreu. Paulo desce, abraça o jovem, e o jovem ressuscita e o culto continua até amanhã do outro dia. Bom, eu perguntei se havia algum Eutico aqui, porque minha dúvida, se houvesse algum Eutico aqui, eu estaria assim, pensando que alguém iria dormir. Mas como não há nenhum Eutico, significa que você não vai dormir, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga, se você dormir, eu vou te cutucar. Eu vou te dar um beliscão santo, pandêmico, que eu não posso te apertar, então vou te beliscar, respeitando o protocolo de segurança. À distância. Então, queridos, Deus quer falar conosco, então você não pode se distrair. Evite descer, evite, salvo se você realmente necessitar. Mas, do contrário, deixe o Senhor falar o seu coração. Deixe o Senhor ministrar aquilo que você e eu precisamos nessa noite. Salmo 103, versículo 8. Vamos ficar de pé, vamos ler esse texto tão lindo. Salmo 103, verso 8, está ali o texto. Você também pode acompanhar, e vai ser na mesma versão que eu estarei lendo. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Diga comigo, o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. Deixe sua Bíblia sobre a cadeira e eu queria que você e eu orássemos. Feche os seus olhos nesse instante. E eu queria que você contemplasse uma mesa nessa noite. Que mesa é essa? É a mesa que Deus preparou para nós. Esse culto, desde o início até o final desse culto, uma mesa foi preparada para nós nos satisfazermos, nos preenchermos nela. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar olhando para a mesa, contemplando tudo que tem nela, ou nós vamos nos sentar e nós vamos aproveitar e nós vamos nos fartar dela. Nós vamos dizer, Deus, eu preciso, Deus, eu quero sair daqui nessa noite satisfeito, pleno, com a tua presença, com a tua palavra, com esse momento junto com os irmãos. Ore ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor, Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos também, Senhor, para que eu veja, para que eu ouça o que o teu Espírito fala-nos como igreja nessa noite. Também, Senhor, dá-nos um coração entendido, dá-nos um coração aberto para receber, para compreender, mas sobretudo para viver, para praticar, para, ó Deus, colocar diante de nós, na nossa vida diária, tudo que o Senhor nos ensinar. Senhor Jesus, eu dou ao Senhor nessa noite a glória,
ao teu espírito nessa noite a liberdade. Alabaramanaxê, como um vento que sopra de uma forma tão linda, tão poderosa, tão tremenda nessa noite. Espírito Santo, tu tens a liberdade. Fala-nos nessa noite, quebra cadeias, quebra jugo, quebra toda e qualquer amarra da nossa mente, da nossa vida, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, porque o Senhor veio para trazer liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, e que a sua palavra cumpra o propósito do Senhor para ela e para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nessa noite de forma, pretendo ser objetivo, que a gente tenha ceia, mas eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre algo que para nós é um ensino, uma doutrina básica, poderosa, e sem ela o cristianismo não se sustenta. A nossa vida como cristãos não se sustenta, sim, é o perdão de Deus. Jesus veio para isso. Jesus não veio para nos ensinar apenas sobre fazer coisas boas, porque o ser humano na sua natureza é mau. Jesus disse: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Não é que ele está dizendo: mas pastor, eu sou um pai de família, uma mãe uma dona de casa, honesto, trabalhador, pago meus impostos, cumpro minhas obrigações, como que eu sou mau? Mau é aquele que pratica maldade, mau é aquele que está no crime, está no tráfico, está fazendo coisa errada, sim, mas em natureza todos nós temos a mesma. Todos nós possuímos uma natureza caída. Todos nós somos descendência de Adão, segundo a carne. Nossa inclinação é uma inclinação desde o nosso nascimento. A Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Então, desde pequenos, nós recebemos, desde a nossa concepção, nós recebemos a natureza do pecado. E assim, irmãos, nós viemos a esse mundo, e como a nossa natureza já mostrava, nós não podemos nos desvencilhar do pecado. Jesus veio, irmãos, e a palavra, ela nos diz que o nome de Jesus, o próprio nome dele significa: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus não veio para dar uma reforma na humanidade. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E falar sobre o perdão de Deus, irmãos, é falar sobre algo que a gente não pode viver sem. Eu fico pensando, imagine você, se de repente, aí está chegando 7 de setembro, vários grupos estão prometendo paralisar. Imagine se a coleta de lixo resolver suspender o serviço durante um mês. Um mês. Você acumulando lixo na frente da sua casa. Imagine a quantidade de bichos. Imagine o fedor que vai exalar de lá. Imagine um mês sem a coleta pública. Imagine as pragas, a ação das pestes, o terror que vai virar a nossa cidade. Tomada de lixo, tomada de coisa ruim. Agora imagine o ser humano. Essa coleta, essa limpeza, se chama perdão. Imagine o ser humano acumulando lixo na sua vida, durante dias, durante meses, durante a vida toda. Sim, porque pessoas que não entendem o sacrifício de Jesus vivem sobrecarregadas dos seus próprios pecados,
vivem carregando aquela sujeira amontoada de anos, aquelas indisposições com Deus, com o outro, com o próximo, com a família, aquele tanto de lixo carregado na sua própria vida. Por isso, irmãos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a sensação de paz, a sensação de leveza, a sensação de uma limpeza interior é algo que ninguém consegue descrever. Só Jesus, ele tem poder para nos limpar. O perdão significa exatamente isso. Um dos significados de perdão é levar para longe. Assim como se pega o lixo e leva para longe, para os lugares próprios, para que eles sejam de alguma maneira trabalhados, seja na reciclagem, seja em outro lugar. Assim Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele limpa o nosso interior, ele pega aquela carga, aquela sujeira de pecado e ele leva para longe. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas iniquidades. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos vivenciar algumas realidades e tomar algumas atitudes. A primeira delas diz, eu queria fazer menção de 2 salmos. A Bíblia, no livro de Salmos, ela é tão linda a maneira como se dividem os salmos. Tem salmos de louvor, salmos de gratidão, salmos de penitência, que são salmos que expressam arrependimento. São 7 salmos, mas eu vou fazer menção nessa noite de 2. O primeiro é o Salmo 51. Todos os 2 salmos de Davi, quando ele peca, um homem de Deus. É interessante que a Bíblia não esconde a fraqueza dos seus valentes. Um homem grandioso chamado Davi, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia poderia ocultar, esconder o pecado dele, e nenhum de nós nunca ficaríamos sabendo. Mas Deus faz questão de revelar nas Escrituras que Davi pecou, mas também faz questão de revelar nas Escrituras como Davi se livrou desse peso chamado pecado. Salmo 51, verso 1 e 2 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. A primeira atitude, irmãos, se nós queremos vivenciar o perdão de Deus, é reconhecer o pecado. Diga comigo, eu preciso reconhecer o pecado. Veja, querido, que nesses versículos de Salmo 51, Davi, ele não terceiriza a sua culpa. Em todos os momentos ele faz questão de dizer: as transgressões são minhas, a iniquidade é minha, o pecado é meu. Há um reconhecimento de que ele era o problema, de que nele estava o problema. Nós, irmãos, infelizmente vivemos numa sociedade em meio a pessoas que evitam assumir responsabilidades, que costumam lançar sobre os outros a culpa que são delas, seja dentro de casa, lançando sobre o esposo, sobre a esposa, sobre o filho. Mas ele que me irritou, por isso eu agi dessa maneira. E vivemos dessa forma, querido, na igreja, no trabalho, sempre evitando assumir responsabilidades. O salmista traz essa verdade muito patente diante de nós: o pecado é meu, a transgressão é minha. Eu preciso reconhecer. Pode parecer uma coisa simples, mas para nossa natureza orgulhosa, porque infelizmente nós também herdamos uma natureza orgulhosa. Para essa natureza orgulhosa é algo extremamente complicado o homem reconhecer os seus erros diante de Deus e diante das pessoas. Contra ti pequei, ó Deus. O filho pródigo voltava para a casa do pai dizendo: pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, reconhecendo o que ele havia feito. Irmãos, tem um traço distorcido de personalidade
que é o traço narcisista. Talvez você já ouviu falar, já leu sobre isso. O narcisista, ele tem seríssimos problemas em reconhecer qualquer erro. Porque para o narcisista, ele é a melhor pessoa que existe. Não há igual a ele. Narcisista é aquele que se olha no espelho e canta: ele é exaltado, para sempre exaltado. Narcisista, ele olha para as pessoas e diz assim: ela não é igual a mim, eu não errei, eu não erro. Em outras palavras, é um distúrbio de personalidade. Mas o problema, irmãos, é que há muitos crentes na igreja assim, desse jeito. 1 João capítulo 1, versículo 8, ele fala de que há pessoas que chegam a dizer que não tem pecado. João não seria desnecessário em escrever algo assim na sua carta, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Está achando que está enganando quem? É você que está sendo enganado. Não, eu não errei. Quem está se enganando? Você. Você que está negando a oportunidade de você mudar. Você que está se negando a oportunidade de crescer. Você que está negando a oportunidade de estar melhor com as pessoas. Quando você se nega a isso, você tem um problema muito sério. A pessoa que nega tem um problema muito sério. E João disse: se nós dissermos que não temos pecado, nós não estamos enganando o outro. Nós não estamos enganando a Deus. Tem gente que acha que está enganando a Deus. Deus não foi bem assim. Deus é aquele que sonda mentes e coração. Deus é aquele que conhece os segredos do coração do homem. Deus não precisa de testemunha. Deus não precisa de alguém que diga a respeito de outro. Ele conhece a cada um de nós que estamos aqui hoje, de uma forma única, de uma forma pessoal, de uma forma singular. Deus conhece você. Deus me conhece. Então, quando alguém diz que não tem pecado, ele não está enganando os outros, nem enganando a Deus, ele está se enganando. Nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Há mentira, porque nós estamos tirando de sobre nós a responsabilidade, muitas vezes colocando no outro. Tem gente que fica o tempo todo se justificando, o tempo todo dando desculpas. Não, não foi isso, não, sei que se enganou. Não foi bem assim, não, eu não quis, não foi essa a minha intenção. Não sei. Irmãos, muitos desvios, quando era tão simples dizer: eu errei, fui eu. Quem quebrou? Eu. Irmãos, é tão interessante porque nós também não estamos acostumados com a confissão rápida. Então imagine se um filho for arguído, a gente já espera mais ou menos que ele dê algumas desculpas antes de não ter mais. Imagine se o filho, a primeira vez que perguntar para ele: quem quebrou esse prato? Fui eu. O pai e a mãe se desarmam. Não tem mais nada para dizer. Tá bom, filho, então tá jóia, então vamos comprar outro. Mas quando existe aquela insistência: que prato? Não, mas esse prato foi colocado na beirinha da mesa. Não, mas eu só bati, não foi por querer, eu estava passando. Né, irmãos, é pior. Se a gente fica aborrecido, se a gente fica irritado, com tantas justificativas que a gente está vendo que são vazias, imagine Deus que conhece o nosso coração. Aquela posição arrogante, aquela posição orgulhosa: não fui eu, foi ele, foi culpa dela. Isso, queridos, irrita. Eu tenho comigo que irrita até a paciência do Senhor. Ele é tão longânimo, mas quando a gente está disposto a reconhecer, quando a gente está disposto a dizer: ei, Pai, a culpa é minha, o pecado é meu. Parar de terceirizar a culpa. Então o primeiro passo é reconhecer o pecado. Digo, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é confessar. Salmo 32, o verso 5. O salmista diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Veja a nossa disposição de ocultar, esconder, camuflar, tirar o nosso corpo da frente da culpa. Não, ele está dizendo: eu confessei-te o meu pecado.
e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E por causa desta decisão de confessar ao Senhor as suas transgressões, qual foi a ação de Deus? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, não tenho uma outra ação de Deus senão a do perdão. Quando existe um reconhecimento, quando existe uma confissão, quando existe um expressar da culpa, da responsabilidade, a resposta de Deus sempre será o perdão. Davi foi alguém que inicialmente tentou camuflar a sua culpa, a sua responsabilidade. Todos nós conhecemos o incidente, o erro e o pecado de Davi, quando ele cobiçava a mulher de um dos seus oficiais mais honrados, que foi Urias, o heteu. Da janela da sua sacada, da sua varanda, quando o rei não deveria estar lá em Jerusalém, quando o rei deveria estar na guerra junto com seus soldados, está lá Davi, levantando, já tarde da manhã, e olhando para a sacada, para a vista que tinha da sua sacada, ele viu a esposa do Urias tomando banho. E ele a cobiçou, mandou trazê-la, se deitou com ela e a engravidou. Quando chegou a notícia de que Batseba estava grávida, então Davi tenta de alguma maneira tirar a responsabilidade de sobre ele. E ele fica arquitetando como faria isso. Não, isso daqui eu vou colocar, não tinha teste de DNA na época, então eu vou chamar Urias. Vou mandar trazer Urias da batalha, para que ele volte para casa e se deite com a sua mulher. E quando a barriga despontar, ele vai entender que foi dele. Vai nascer com a cara de Davi, mas o filho, para ele, vai ser dele mesmo. Olha que coisa passa na cabeça de um homem que foi chamado por Deus. Pecado, irmãos, ele não escolhe. Pecado, ele não diz: quem é você? Você ama a Deus? Então não posso não. Pecado, ele não vai escolher pessoas, irmãos. Pode ser o líder, pode ser o liderado, pode ser o filho, pode ser o pai. Ele não escolhe. Então Davi arquiteta isso tudo, só que não dá certo. Urias era um homem muito honrado, e ele diz: jamais eu vou para minha casa, jamais eu deitarei no meu leito, sendo que o povo de Deus está em tendas, nas guerras, nas batalhas, coisas. Irmãos, a varada começou forte em Davi, porque o exemplo deveria ter partido do rei. E aí Davi não tendo opção, Davi não vendo saída, ele então decide matar Urias. Vamos queimar arquivo, vamos matar Urias. Manda uma mensagem para o comandante, e diz: coloca Urias na frente do combate, na hora mais arriçada, mais forte, mais quente que tiver da guerra. Quando o inimigo estiver vindo, coloca ele na frente, para que ele seja atingido. E não deu outro, não foi pelas minhas mãos. Olha o tanto que esse homem maquinou, gente. Olha o tanto que esse homem pensou: como que eu vou fazer para ocultar o meu pecado? Como que eu vou fazer? Mas chega um momento, irmãos, que não dava mais para esconder. Chega um momento que Deus levanta um profeta, o Natã, e diz: vai lá, revela o pecado de Davi. Ei, não tem como esconder o pecado de ninguém. Deus revela o pecado de Davi ao profeta, o profeta vai lá e expõe uma parábola, de maneira que Davi viu uma injustiça e disse assim: esse homem que pecou nessa história merece morrer. E aí Natã olha para Davi e diz: esse homem foi tu, ó rei. Irmãos, naquele momento Davi, ele cai em si. Naquele momento Davi percebe que havia pecado contra Deus e que isso não passou desapercebido. E naquele momento Davi entra num profundo estado de contrição, e esses salmos nasceram a partir daí. Confessei-te o meu pecado.
Davi foi tomado de uma consciência, Davi foi tomado de uma convicção de pecado, e é isso que tem faltado em muitos de nós. Quando nós erramos, essa convicção de que a gente falhou, e de que a gente precisa de limpeza, e de que a gente precisa de perdão, deve nos consumir, irmãos. Deve nos tomar, e a gente não pode ficar calado. Davi chega para Deus e diz: Deus, eu pequei contra o Senhor. E quando ele confessa o seu pecado, a Bíblia diz: Deus perdoou a iniquidade do seu pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, confessar não é ser genérico, é ser objetivo. Irmãos, é muito simples chegar para Deus e dizer: Deus, perdoa os meus pecados. Que pecado? Que pecado? É muito mais difícil, irmãos, a gente entender o que a gente fez. Quando a gente reconhece o que a gente fez, a gente não diz: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. A gente é objetivo. Senhor, me perdoa porque eu sou mentiroso. Senhor, me perdoa porque eu sou injusto. Senhor, me perdoa porque eu sou fofoqueira. Senhor, me perdoa pelo dom de línguas comprida que eu tenho. Senhor, me perdoa porque eu cobicei, não foi a mulher, mas foi o carro do meu próximo, foi a casa do meu próximo. Me perdoa porque eu ri na frente do meu patrão, mas por dentro eu disse: morre, miserável. E Deus está vendo aquilo tudo, irmãos, e é tão difícil reconhecer, porque a gente tem que reconhecer quem a gente é. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos pôr para fora, nominar o nosso pecado. E não apenas colocar tudo numa sacola e dizer: está aqui, Deus, leva na coleta, leva para bem longe. Porque não, irmão, será que eu estou arrependido? Se eu estiver arrependido, eu vou nominar, eu vou expressar o que realmente está acontecendo comigo. Minhas inseguranças, minhas invejas, meus intentos mais secretos. A minha ação pode ser boa, mas a minha intenção pode ser a pior que existe. E quando nós expressamos isso, quando nós confessamos, nós podemos ter a certeza de que há uma porção de graça, de perdão que Deus enviou sobre nós. Reconhecer e confessar são passos que a gente não pode pular. São passos que a gente precisa dar. A terceira coisa, querido, é receber o perdão. Diga: eu preciso receber o perdão. Olha o que diz Salmo 32 ainda, o mesmo que nós lemos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade. Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem é a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Receber o perdão. Veja, Deus liberou, houve um reconhecimento, houve uma confissão. Deus perdoa, você pode dizer amém? Deus perdoa porque Ele é misericordioso. O Salmo 130 diz algo tremendo: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem poderá subsistir? Ou quem poderá escapar? Imagine se Deus fosse contabilizar e cobrar cada pecado que eu e você cometêssemos. Aí fazer igual a Débora, quando a gente chama o Daniel às vezes para trazer uma palavra mais dura. Aí isso acontece sempre, ela se esconde e olha ou para mim ou para Tássia em relação ao Daniel e faz assim: se Deus observasse as iniquidades, irmãos, minhas e suas, e as contabilizasse e as cobrasse, nenhum de nós estaríamos aqui. E o salmista entende isso e diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem poderia escapar? Mas o verso 4, ele diz: mas contigo está o perdão.
por isso tu és temido. Aleluia. Veja, o perdão não está com o diabo, o perdão está com Deus. E quando nós confessamos, nos arrependemos, Deus libera aquilo que está com Ele, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a segunda, a terceira chance, a quarta chance, as 1001 chances Deus libera. Aleluia. Não é penitência, irmão. A palavra penitência dá a ideia de que você paga para ter o perdão. A ideia de penitência é aquela que você vai fazer alguma coisa para ficar livre daquele peso. Antigamente as indulgências eram vendidas. Às vezes uma concepção errada, você tem que agora pagar uma promessa. Você tem que agora fazer uma oração de 3 horas no monte de joelhos para poder ser... Não, irmão. Você não pode pagar o preço do seu erro em relação a Deus. Não há indulgências. Há arrependimento e confissão. Aquele que encobre as suas transgressões, diz Provérbios, nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e abandona, alcançará misericórdia. Com Deus está o perdão, por isso ele é temido. Receba o perdão, querido. Confessou, se arrependeu, reconheceu, viva o perdão. Se alegre com ele. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Satanás tem mantido muita gente presa em pecado que Deus já perdoou. São culpas que muitos carregam. Veja, Jesus está lá pregando a palavra, e diz a Bíblia que de repente o teto do lugar onde Jesus estava foi aberto. De repente um leito com um paralítico foi descido aonde Jesus estava. 4 homens descendo aquele paralítico num leito, numa maca. E ele é colocado na frente de Jesus, um paralítico, um inválido. E aí Jesus olha para ele e diz: seja perdoado. Ele não diz seja curado. Ele não foi ali chorando, dizendo Deus, não, ele estava paralítico. Qualquer um de nós entenderíamos o que ele mais precisa é a cura. O que ele mais precisa é andar. Jesus sabia qual era a maior necessidade dele. A maior necessidade daquele homem era o perdão. Talvez o perdão tivesse mantido aquele homem por todo aquele tempo como um paralítico. Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. As pessoas, os religiosos começaram a questionar quem é ele. Só Deus pode perdoar. E Jesus diz: qual é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja, irmãos, ele recebeu o perdão, recebeu a cura, mas ele precisou pegar o leito e voltar para sua casa. Tem muita gente que recebe o perdão e continua agarrado ao seu leito, naquela condição de culpa, de pecado que já foi perdoado, é uma consciência pesada. Tanta gente que muitas vezes nós aconselhamos: mas pastor, eu já pedi perdão, mas aquele peso ainda está sobre mim. Querido, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, tenha certeza pela fé que ele já te perdoou. E se ele já te perdoou, toma o teu leito e anda. Não fica mais parado nessa história do passado. Não fica mais parado nessa amargura sem fim. Não fica mais parado, não deixa que o diabo fique recordando aquele pecado de 1000 anos atrás que você já confessou, já se arrependeu. Se liberte desse peso de culpa, toma o teu leito e vai para a tua casa alegre, feliz, saltando, agradecendo a Deus, porque Ele já te perdoou.
Perdão já foi dado, viva o perdão. Davi, quando estava ali, queridos, naquele momento chorando, houve uma palavra, uma sentença para o pecado dele. E uma delas, o filho que foi gerado em Batseba, morrerá. Irmãos, Davi chora, Davi jejua, Davi suplica: Deus me perdoa. Deus já havia perdoado, mas há uma diferença entre pecado e consequência. O pecado é perdoado, mas as consequências às vezes ficam. Às vezes, por sua misericórdia, Deus poupa-nos da consequência. Mas às vezes Ele permite a consequência permanecer. Não quer dizer que a pessoa não foi perdoada ainda. Quer dizer que a consequência ficou. Você pegou uma caneta, enfiou na mão de alguém, pede perdão, a pessoa está bom, está perdoado, mas a consequência ficou lá. Vai ter que fazer um curativo, vai ter que tratar daquela ferida, a consequência ficou. E Davi se arrepende, Davi pede perdão, mas ele também suplica. Ele sabe que Deus é misericordioso e se Ele quiser, Ele pode suspender aquela palavra de sentença sobre ele, sobre aquele filho. Então Davi chora, Davi se humilha, Davi não quer comer, Davi está ali sem tomar banho, Davi está ali, irmãos, prostrado, e os servos não chegam nem perto. É o rei, é o rei. Mas de repente o filho morre, segundo a palavra que Deus havia dado. E aí os servos ficaram com medo de chegar a Davi, porque olha bem, se o menino ainda está vivo, e ele está daquele jeito, se a gente disser que ele morreu, ele pega uma espada e se mata. Mas de repente Davi começa a ouvir o burburinho, e ele diz: o que é que aconteceu? O menino está vivo? Ou o menino morreu? O menino morreu. E eles já esperavam que Davi fosse desesperar, Davi fosse fazer alguma coisa insana, Davi fosse fazer alguma coisa translocada. Davi se levanta, Davi toma um banho, Davi faz a barba, Davi vai comer, e os servos ficaram: não estou entendendo nada. O homem estava daquele jeito, e agora o menino morreu. Ele disse: olha, enquanto o menino estava vivo, eu ainda cria que alguma coisa Deus poderia fazer, mas o menino já morreu, vamos virar a página. Eu recebi a consequência, mas eu também fui perdoado. Deus já me purificou. Eu vou me banhar, eu vou sentar à mesa, eu vou refazer as minhas forças, eu vou prosseguir. Talvez você tenha vivido alguma história na sua vida, querido, que você gostaria de nunca ter vivido. Talvez uma história foi escrita nas páginas da sua vida. Um aborto, uma traição, alguma coisa esquisita. E quem sabe você já amargou muito por isso. Mas você também já chorou diante de Deus por isso. Eu quero te dar uma palavra: Deus já te perdoou. Se você se arrependeu e confessou, o que você precisa fazer agora é virar a página. Vira a página. Segue a vida, toma o teu leito, vai para a tua casa, celebra o perdão que Deus já te deu. Agradeça, mas não fique preso àquela sensação de uma punição eterna. Não fique. Desfrute da alegria. Irmãos, não tem alegria maior do que aquele que se vê livre daquele peso chamado pecado. Salmo 32, 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Salmo 51, que é mais um salmo de contrição, mais um salmo de confissão. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Veja, irmãos, a alegria é algo que está ligado ao perdão. Da mesma maneira como a culpa carrega um sentimento de depressão, pessoas tomadas pela culpa, na maioria das vezes, são pessoas que vivem depressão.
Eu não estou dizendo que a depressão sempre será um sintoma da culpa, mas a culpa, na maioria das vezes, vai trazer um sintoma de depressão. Da mesma maneira, o perdão de Deus, irmãos, quando Ele nos alcança, há um sentimento de libertação, há um sentimento de júbilo, de alegria, de leveza, que nos fará dizer: uau, obrigado, Senhor, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Deus se compadece de nós. Deus manifesta a sua misericórdia a nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu perdão, pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas para a gente encerrar, para a gente finalizar, há mais uma situação que eu gostaria de trazer sobre o perdão. Abra sua Bíblia, se possível, em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nós estamos falando, irmãos, quando o nosso pecado está muito ligado a Deus, nossa responsabilidade está muito ligada a Deus. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 1, fala que a gente também tem uma responsabilidade com o irmão que peca. E essa responsabilidade é justamente levá-lo a viver o perdão. Talvez você já tenha encontrado, como se diz, o caminho das pedras. Talvez você já saiba como ter o perdão, e hoje o Espírito Santo nos ensina, nos lembra sobre isso. É preciso reconhecer, é preciso confessar, é preciso se arrepender e viver o perdão de Deus. Mas e o que eu posso fazer em relação ao outro? Em relação ao outro eu não posso fazer nada, pastor, o problema é dele. Será? Leia comigo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, está falando para quem? Para a igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Veja que instrução, queridos, que Paulo coloca sobre nós a responsabilidade de restaurar a vida do irmão que pecou. Pastor, cada um vai levar o seu fardo. Mas a Bíblia diz que nós também devemos levar os fardos uns dos outros. E uma das maneiras de levar o fardo uns dos outros é isso que ele fala aqui no capítulo 6, versículo 1. Ele está falando à igreja que é uma responsabilidade nossa sobre aquele irmão que foi surpreendido em uma falta. Irmãos, essa palavra surpreender, ela é também usada em uma história contada lá nos evangelhos, no evangelho de João, no capítulo 8, versículo 4, que é aquela mulher que é surpreendida em flagrante adultério. É a mesma palavra. Aquela mulher foi apanhada em adultério. Não é que souberam. Ela foi pega no flagra, no ato. E ela foi trazida pelos religiosos com muita fúria. E ela foi, irmãos, eu imagino que aquela cena não foi uma cena assim: por favor, levante-se e vista-se. Nós vamos te levar ali para uma audiência com o mestre, para ver que sentença nós aplicaremos, porque a lei de Moisés diz que a gente deve te apedrejar, mas a gente quer pegar você e quer pegar o mestre Jesus, por isso a gente vai te levar até ele. Irmãos, eu imagino que não foi assim. Eu imagino uma fúria, uma ira, uma brutalidade, uma ignorância, pegando aquela mulher do jeito que ela estava, arrastando ela pela rua, fazendo com que todos observassem que ela era uma pecadora, que ela havia sido pega num flagrante adultério e que ela daqui a pouco seria morta a pedradas, segundo a lei de Moisés. E levaram ela até Jesus, irmãos, e jogaram aquela mulher, imagino, com as pedras selecionadas. E disseram: e aí, mestre, o que é que a gente vai fazer? Segundo a lei de Moisés, todo aquele que for pego em adultério deve ser morto.
Nós estamos apenas esperando um sinal verde. E Jesus, irmãos, está escrevendo na terra. Irmãos, até hoje ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo na terra. Até hoje. Alguns imaginam, e aí são hipóteses, que Jesus estava escrevendo o nome de alguns pecados: lascívia, inveja, glutonaria, bebedeira, prostituição, honrar pai e mãe. Jesus estava colocando, alguns sugerem, não tem isso na Bíblia. Mas por que é interessante pensar nisso? Porque Jesus não responde nada. Jesus fica escrevendo, ele não se detém naquele momento em dar uma resposta rápida. E daqui a pouco Jesus se levanta, olha para aqueles homens enfurecidos, babando, com sangue nos olhos, doido para matar alguém. E diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmão, se Jesus estava colocando o nome de pecados ali, imagina aqueles homens olhando aquela lista. O fato é que a Bíblia diz que um após o outro, a começar dos mais velhos até os mais novos, foram se retirando, um a um. Eu imagino que um olhando e pensando: se eu não tenho inveja, eu tenho, eu não posso atirar essa pedra. E ele ia saindo. De repente o outro também pensando: nossa, eu tenho aquilo. Irmãos, de maneira que aqueles homens que se achavam superiores, aqueles homens que se achavam santos demais, um a um foram se retirando, de maneira que ninguém ficou lá a não ser Jesus. De repente aquela mulher ouve a palavra de Jesus, e ele libera sobre ela uma palavra de perdão. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, todos se foram. E Jesus olha para ela e diz: pode ir, filha, você está livre, seu pecado foi perdoado, não peques mais. Mas você pode ir, você está livre. Você está entendendo a ideia do perdão? Você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu estou livre. Você sabe que o pecado, ele leva à morte, irmão. A condenação de morte está sobre a alma do que peca. Mas aquele que peca e se arrepende, ele pode dizer: eu estou livre. Jesus olha para aquela mulher: pode ir, nem eu te condeno, mas não peques mais, não peques mais. De repente Paulo dá essa palavra, e ele diz assim: olha, tudo que aquele episódio, irmãos, que era conhecido da época, retratava, era uma espiritualidade vazia de homens religiosos. Ei, não basta ser religioso, tem que ser espiritual. Uma coisa é você vir à igreja, uma coisa é você se dizer crente, uma coisa é você carregar uma Bíblia debaixo do braço, uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser espiritual. Aqueles homens eram religiosos, mas não tinham um pingo de espiritualidade. A razão está aqui, embrutecidos, querendo, irmãos, matar aquela mulher. De repente vem um texto: se algum de vós for surpreendido em algum pecado, você não vai arrastá-lo pelos cantos, vai expor o pecado dele diante de todos e vai apedrejá-lo até a morte. Você que é espiritual, você vai corrigir com espírito de brandura. Solta as pedras, solta a palavra crítica que só vem para matar. Corrija, instrua, leve aquela, e essa palavra instruir, corrigir, é uma palavra usada na medicina.
era usada para o engessamento de um membro que havia sido quebrado. Então imagina um osso quebrado. Geralmente se engessa para que ele chegue ao local certo. Daqui a um tempo aquele gesso vai ser tirado e o osso estará colado ao osso. E ele estará restaurado. O texto diz que nós que somos espirituais, devemos restaurar o irmão que pecou. Nunca esmagar a cana quebrada. Nunca apagar o pavio que só está fumegando. A ideia é ir até lá, ei, o irmão está em pecado. Não fica se omitindo. Eita Jesus. Porque é muito fácil ficar de longe apontando e jogando as estilingadas. Não tem coragem de jogar a pedra, mas joga uma estilingada. Pum! Olha aquele irmão, a cara dele, a cara dela, pecador, pecadora. O que é que você está fazendo? Você viu um irmão em algum pecado? O texto está dizendo, se você é espiritual, você vai provar agora. Você não é espiritual provando se você rodopia, se você fala em línguas. Você vai provar que é espiritual quando o seu coração for tomado de compaixão. Quando você e eu não nos alegrarmos com o pecado do outro. Quando a pessoa que peca não fica recebendo aqueles alvos de dizendo, olha, carinha de santo, olha o que ele fez. Mas quando há uma vida de um homem, de uma mulher espiritual, ele vai até a pessoa. Mateus 18 diz que o tratamento para o irmão que peca, você vai até ele, e você vai confrontá-lo, só você e ele, cara a cara. Vai dizer, irmão, eu estou aqui, não é para jogar pedra em você. Eu estou aqui para dizer que em nome de Jesus, isso que você fez, desagradou a Deus. Desagradou o coração do Pai. Mas há restauração para a sua vida. E se você estiver disposto, nós vamos caminhar juntos para essa restauração. Meu irmão, no dia que a igreja entender isso e viver isso, não vai ter situações de gente quebrada no meio do caminho que não conseguiu se levantar porque não estava restaurado. Eu lembro de uma vez que eu precisei com alguns irmãos, com 2 irmãos, ir na casa de um casal. Esse casal ainda não estava vivendo em casamento, estavam juntos. Casal amado, amado demais. Eu fiquei sabendo que eles estavam juntos e eu disse, não. Cheguei lá e disse, irmãos, bati na porta. Quem foi comigo? Irmão Bida, irmão Divino. Todos os 2 agora estão na glória. Chegamos lá na casa do casal e dissemos assim, como é que vocês estão? E um disse assim, bem, pastor. Digo, sério? Vocês casaram? Não. E eu disse, então não estão bem. Vocês precisam se arrumar. Deus tem bênçãos para vocês. Vocês são preciosos para Deus, mas desse jeito não virá bênção na vida de vocês. Irmãos, e aquele casal recebeu aquela palavra com humildade. Poderia ter dito assim, fora. Veio aqui na minha casa para falar isso, rua. E a gente teria que ir embora. Mas aí se mostra que uma pessoa teme a Deus. Se você vai a uma pessoa oferecendo a mão para uma restauração e a pessoa tira a mão e diz assim, cuida da tua vida, vai embora na paz, irmão. Vai embora sem peso de consciência, porque a sua parte você fez. Mas se a pessoa abre o coração, Jesus diz, você ganhou o seu irmão. Você ganhou o seu irmão, você livrou a alma dele do inferno. Então, querido, 2 situações.
Uma se eu estou no erro e recebo uma palavra de alguém, e quem deve fazer isso não é qualquer um, são os espirituais. Aí alguém se omite dizendo, então eu estou fora porque eu não sou espiritual. Se não é, deveria ser. Porque isso é um atestado contra nós, irmãos. Nós estamos atestando contra a nossa própria vida com Deus. Quando nós dizemos, eu não sou espiritual, porque não é ainda. Então, se eu sou a pessoa que estou no erro e alguém chega, ela não chega com pedra na mão, ela não chega me dando chute, ela não chega me dando rasteira, ela chega com o espírito de brandura. O texto está dizendo, corrija, mas não é com arrogância. Corrija, mas não é com aspereza. Corrija, mas não é dizendo assim, ô miserável, digno do fogo do inferno. Você vai arder e vai para o inferno de cabeça, vai para o quinto dos infernos, porque se não tiver quinto, você vai para o sexto dos infernos. Não é assim que chega. O texto está dizendo que a gente chega com espírito de mansidão. Sabe por quê? Porque quem chega também amanhã, se não tiver cuidado, pode precisar. Quem chega arrogante demais, quem chega de peito estufado, dizendo, amado, pecador, você não se converte mesmo, né? Cuidado, meu irmão, amanhã pode ser você. Cuida para que você também não seja tentado. Quem é brando, ele vai reconhecendo que ele está sujeito a errar. Quem é brando, ele vai reconhecendo que ele pode pecar amanhã, que Deus o livre e guarde, mas quem está de pé, cuide para que não caia. Mas a minha obrigação, e eu estou falando para a igreja, quem é a igreja de Jesus aqui? Levante a mão, dá um glória a Deus. Eu estou falando para nós, irmão, você está vendo alguém no erro, o que é que você está fazendo? Pastor, estou fazendo nada, só estou olhando e estou dizendo assim, nunca imaginei. Se você só está fazendo isso, você não está fazendo nada. Você que é espiritual, corrige esse irmão, traz a restauração ao que está quebrado, de maneira que aquele irmão que hoje está mancando, porque ele pecou, daqui a pouco ele vai estar dando pulo, porque ele vai estar restaurado. E quem Deus usou para que aquele irmão vivesse o perdão? Você. Chega para ele, irmão, estou precisando conversar contigo. Irmã, estou precisando ir na sua casa. Só eu. Estou precisando conversar um pouquinho com você. Vai lá. Vai com espírito de mansidão, vai com brandura. Vai com amor de Cristo e diz assim, meu irmão, estou vindo aqui porque eu tenho certeza. Deus tem restauração para a sua vida. E eu não estou vindo aqui para te julgar. Eu estou vindo aqui para me oferecer. Como alguém que vai te ajudar. Na minha limitação, na minha pequenez. A você estar restaurado. Talvez sua comunhão com Deus não exista mais. Talvez algumas coisas se perderam da sua vida. Mas eu estou aqui para dizer que você não está sozinho. Nós somos igreja, irmão. Nós somos corpo. E se um dedo do seu corpo está inflamado, ferido, você não vai pegar um facão e vai arrancar aquele dedo que está doendo. Eu corto o mal pela raiz, vou arrancar o dedo. Você é doido. O corpo vai trabalhar para que aquele dedinho seja restaurado. E porque nós, igreja, irmãos, muitas vezes olhamos para um dedo ferido e ficamos assim. Você não é doido? Você sabia que você ia se dar mal? Todo mundo trabalha para aquele dedinho ser restaurado. E esse faz parte da nossa responsabilidade sobre o perdão de Deus. Não é só viver, é fazer com que os outros vivam também. É fazer com que o santo e amado irmão e irmã viva o perdão de Deus na vida dele.
Fecha seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer e confessar é o primeiro passo. Oh, meu irmão, vamos parar de dar desculpa e vamos dizer: Deus, a iniquidade é minha e eu preciso do seu perdão. Meu querido, Deus é o detentor do perdão. Contigo, Senhor, está o perdão. Por isso tu és temido. Se Deus tem o perdão, Ele não tem para ficar com Ele, Ele tem para nos dar o perdão. Se nós hoje reconhecermos isso, querido, que bem-aventurança a gente vai sair daqui hoje. Que leveza a gente vai sair desse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para me perdoar os pecados. Queria que você se colocasse de pé. Pode apagar aí, irmão Geraldo. Eu queria te dar uma oportunidade de você falar com Deus nesse instante. Você fechar os seus olhos e diante de Deus, não é para que ninguém aqui tome conta da sua vida, não. Você e Jesus. Você e Ele. Se o nome dele expressa a missão dele, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para isso. Ele sabia que o maior problema do homem era o pecado. Esse maior problema do homem é o pecado ainda. Ele está aqui dizendo para nós: eu ainda tenho o perdão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado maior do que o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Não há. O inimigo muitas vezes diz assim: não, nem adianta, Deus não vai te perdoar. Quem disse? Quem disse? Se confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, querido, nesse instante que a gente tem essa liberdade, talvez Deus está mostrando coisas que a gente ainda não confessou. Talvez o Senhor ainda está nos lembrando de situações que a gente também vai ter que pedir perdão a alguém. E a gente vai carregar isso até quando? A gente vai levar esse peso até quando? Ei, é opção nossa. Se você sair daqui dizendo: eu não confesso, eu quero viver esse peso, infelizmente é a escolha de cada um. Mas Jesus está aqui nessa noite nos lembrando: tem uma maneira de se livrar dessa carga, tem uma maneira de se livrar desse peso. Reconheça e confesse. Fale com Deus. Aleluia.